Abrão é justificado porque creu em Deus, ou seja, no tempo de Abrão, nos dias de Abrão, quando Deus chamou Abrão para sair da sua parentela, na verdade, Abrão, amados, não existia lei, ali não existia ainda nem sequer uma nação que fosse uma nação estabelecida, que fosse uma nação pronta. Não, ali não tinha nenhuma nação estabelecida, tá? Ali Abrão, ele foi, na verdade, chamado por Deus antes mesmo de haver lei. Não havia uma lei, não havia um estatuto, não havia uma instituição. Aliás, Deus está chamando Abrão, como você acabou de perceber na leitura, para a partir de Abrão ele criar a nação que depois nós vamos conhecer, que é a nação de Israel, é a nação dos israelitas. Então essa nação não existe ainda, então não existe lei. Deus não disse para Abraão assim: Abraão, olha, você vai ter que fazer assim, fazer assado, fazer frito, cozido, você vai ter que respeitar isso, fazer aquilo outro, tal. Não, Deus apenas disse para ele: sai dessa terra que você está, sai do meio dos seus parentes, vai para um lugar que eu te mostrarei, e então eu te abençoarei. Não há lei, há apenas um chamado, há apenas um chamamento, há apenas um convite. Sai daí, vai para um lugar que eu ainda te mostrarei, e eu vou te abençoar. E olha, eu vou proteger você, eu vou cuidar de você, porque eu vou abençoar os que te abençoarem e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então não existia uma lei, não existia um estatuto. Essa lei, ela vai aparecer quase que 1000 anos depois de Abraão, porque depois de Abraão vem Isaac, depois de Isaac vem Jacó, depois de Jacó vem José, depois de José vem Moisés, e depois de Moisés, então, que eles saem do Egito, onde eles eram escravos, e depois da saída deles do Egito, da escravidão, é que eles então vão para o deserto em direção da terra de Canaã, e lá no deserto é que Deus estabelece as leis. Então dali para trás não havia lei, não existia lei que estabelecesse esse comportamento, vamos dizer assim, dos religiosos, da religião, da religiosidade. Não tinha. O que tinha ali era um relacionamento de intimidade de um homem que ouviu a voz de Deus, que saiu do lugar de onde ele estava e foi se relacionar com Deus. E esta lei, amados, nós vamos falar sobre isso depois, tá? Que a lei, ela era transitória. Essa lei, ela tem um tempo, ela é transitória, há uma transitoriedade na lei. Essa lei, ela existe enquanto existe um sacerdócio chamado sacerdócio levítico. A lei, ela existe desde o Sinai até o Calvário. A lei existe do Sinai até o Calvário. Do Sinai, quando Deus apareceu a todo Israel e falou com os israelitas, e a Bíblia diz que o monte Sinai tremia, fumegava, se derretia, e a voz do Senhor saía do meio daquela fumaça, do meio daquele tremor, e os israelitas disseram: Abraão, Moisés, fale você conosco, Moisés, e não fale Deus, porque nós ficamos com muito medo da fala de Deus, nós ficamos com medo da fala de Deus.